Eu devia ter recusado aquela carga, juro por Deus que devia. Mas quando o homem falou o valor, 3 vezes mais do que eu ganhava numa semana inteira rodando, a prudência sumiu. E olha que eu já tinha 22 anos de estrada, já tinha visto de tudo. Carga tombada, acidente feio, temporal que quase virou meu caminhão na serra. Mas nada, nada mesmo, tinha me preparado para o que eu vi naquela noite. Até hoje, quando passo por aquele trecho da BR, eu sinto um aperto no peito. E tem hora que eu juro, juro mesmo, que ainda escuto aquele barulho vindo de trás, mesmo com o baú completamente vazio. Mas deixa eu começar do começo, porque essa história precisa ser contada direito, do jeito que aconteceu, sem enfeite, sem mentira. Só a verdade crua de quem viveu e carrega isso até hoje. Meu nome é Ronaldo, mas na estrada todo mundo me conhece como Barriga. Apelido antigo, desde a época que eu rodava com meu pai, ainda moleque. Ele era caminhoneiro também, dos bons. Daqueles que conheciam cada curva, cada lombada, cada posto, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Aprendi tudo com ele, a respeitar a estrada, a não forçar a máquina, a confiar no instinto quando alguma coisa não estava certa. Comecei a dirigir caminhão com 19 anos. Meu pai tinha morrido fazia 6 meses, infarto fulminante, numa viagem voltando de Curitiba, e a família precisava de dinheiro. Minha mãe ficou viúva cedo, com 3 filhos para criar. Eu era o mais velho. Então larguei a escola, tirei a carteira e assumi o Scania, que era do meu pai. Um 113 turbinado, cabine estendida, azul marinho com faixa prata. Velho, mas bruto, confiável. Desde então foi só asfalto, óleo diesel e madrugada. Sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequena perto de Itu, mas já peguei estrada de norte a sul desse país. Já dormi em cabine com chuva batendo no teto de lataria. Já comi marmita fria em posto às 3 da manhã. Já vi o sol nascer em tantos lugares diferentes que perdi a conta. A estrada vira sua casa. Você conhece cada posto, cada curva maldita, cada trecho onde é melhor não parar de noite. Conhece os frentistas pelo nome, os guardas da balança, os colegas de profissão que cruzam seu caminho nas rodovias. Vira uma fraternidade silenciosa. A gente se entende com um piscar de farol, um aceno pela janela. Porque todo caminhoneiro sabe, lá fora a gente só tem uns aos outros. Eu casei com a Solange quando tinha 23 anos. Conheci ela num churrasco de família. Ela era prima de um amigo meu. Moça simples, do interior, trabalhadora. Não ligava para eu ficar semanas fora. Entendia que era a profissão. A gente teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Criei eles praticamente de longe, mas sempre tentei estar presente. Ligava todo dia, mandava dinheiro, trazia presente quando voltava. A vida nunca foi fácil. Caminhoneiro ganha razoável, mas gasta muito. Combustível, manutenção, pedágio, comida na estrada. Sempre tem alguma coisa quebrando, sempre tem alguma despesa. E o frete não é garantido. Tem mês que você roda bastante, tem mês que fica parado. É uma gangorra. Você nunca sabe se vai fechar o mês no azul ou no vermelho. Naquela época, isso foi há uns 5 anos mais ou menos, eu estava apertado. Muito apertado. Minha filha mais velha, a Jéssica, ia casar. E eu tinha prometido ajudar com a festa. Sabe como é, né? Pai quer ver a filha feliz. Quer dar aquele casamento bonito, mesmo que seja simples. A Solange estava contando comigo. Ela já tinha separado as coisas, já tinha conversado com o buffet, escolhido o vestido. Faltava o dinheiro, mas o frete estava fraco. A economia não ajudava. Greve de caminhoneiro tinha acabado de acontecer e muita gente estava sem serviço. Eu estava devendo no posto, devendo no mecânico, devendo até na farmácia onde a Solange comprava os remédios da pressão. As contas se acumulando. Aquela sensação de água batendo no pescoço. Você trabalha, trabalha, e parece que nunca sai do lugar. Foi aí que o Zé Augusto me ligou. Zé Augusto era um despachante que eu conhecia fazia uns 10 anos.
meio atravessador, meio agenciador de frete. Tipo de cara que conhece gente de todo lado, sabe? Sempre com um contato bom aqui, outro ali, sempre com aquela conversa de quem tá por dentro das coisas. A gente tinha feito uns fretes juntos antes, nada demais, carga normal. Eletrônico, alimento, material de construção, papel passado, tudo certinho. Ele sempre pagava bem e em dia. Eu confiava nele, ou pelo menos achava que confiava. Mas dessa vez foi diferente. Já no jeito que ele falou no telefone, dava para sentir. Era um sábado de tarde, final de outubro. Estava em casa, tentando descansar um pouco antes de pegar uma viagem para Mato Grosso que eu tinha agendada para segunda-feira. Mas minha cabeça não parava. Conta, conta, conta. O casamento da Jéssica era dali a 3 semanas. Eu não sabia de onde ia tirar o dinheiro. Quando vi o nome dele na tela do celular, atendi na hora. Sei lá, uma esperança boba. Talvez ele tivesse um frete bom. Barriga, tenho um trampo para você. Ele falou sem rodeio, voz baixa, quase sussurrando. Mas é para ontem. E digamos, discreto. Discreto. Essa palavra já devia ter ligado o alerta vermelho na minha cabeça. Mas eu estava precisando. E quando você precisa muito, a voz da necessidade grita mais alto que a da razão. Que tipo de carga? Perguntei, tentando não parecer ansioso. Não posso falar muito por telefone, Barriga, mas é pesada, muito pesada. E o cliente paga muito bem, muito mesmo. Só precisa sair hoje à noite e entregar amanhã de manhã cedo, sem parada, sem curiosidade. Você pega, leva e pronto. Simples assim, simples assim. Nada na vida é simples assim. Eu sabia disso, mas continuei escutando. Zé, tu sabe que eu não mexo com coisa errada, comecei. Ele me cortou. Não é nada ilegal, Barriga, palavra de honra. É só sigiloso. Tem cliente particular que transporta material valioso e não quer alarde. Não quer que fique registrado. Sabe como é. Burocracia, imposto, essas coisas. Mas é tudo limpo. Você vai carregar, vai entregar num endereço que eu passo e vai receber na hora, dinheiro na mão, sem nota, sem recibo, só você, a estrada e o pagamento. Ele fez uma pausa, esperando minha reação. Quanto? Perguntei. Ele falou o valor. Eu quase deixei o telefone cair. Era exatamente 3 vezes o que eu ganhava numa semana boa de trabalho, numa viagem só, saindo à noite, entregando de manhã. Uns 400 quilômetros no máximo. 5, 6 horas de estrada. Era a solução dos meus problemas. Eu conseguia pagar as contas, ajudar no casamento da Jéssica e ainda sobrava um troco. Tudo numa noite, num piscar de olhos. Onde é a entrega? Perguntei, já sabendo no fundo que ia aceitar. Interior do Paraná, perto de Castro. Você conhece a região, né? Conhecia. Já tinha rodado por lá várias vezes. Estrada boa, asfalto conservado. Via Anhanguera, depois pegava a BR-376. Fazia dormindo. E a carga? O que é? Ele demorou para responder. Escutei um barulho de fundo, como se ele tivesse tampado o telefone para falar com alguém. Material hospitalar, ele disse finalmente. Equipamento especial, sensível. Por isso o sigilo. Tem que ir com cuidado, sem trancos, sem parada desnecessária. E tem que ser de noite porque é mais fresco, entende? O equipamento não pode esquentar muito. Material hospitalar. Equipamento sensível. Parecia razoável. Fazia sentido. Talvez fosse equipamento importado, sem nota fiscal para não pagar imposto. Ou talvez fosse alguma coisa experimental que o laboratório não queria divulgar ainda. Sei lá. Não era da minha conta. Eu ia carregar, levar, entregar e receber. Ponto final. Além do mais, eu conhecia o Zé Augusto. Ele nunca tinha me passado para trás. Sempre foi gente boa. Correto. Se ele dizia que estava tudo certo, eu acreditava. Ou queria acreditar. Tá bom, eu disse finalmente. Onde eu pego a carga? Às 11 da noite. Tem um galpão na saída de Campinas, perto da rodovia Anhanguera. Vou te mandar a localização agora por mensagem. O pessoal lá já vai estar esperando.
Você só encosta, eles carregam, você fecha o baú e vai, sem enrolação. E lembra, sem parada, sem curiosidade, vai direto, entrega, recebe e volta para casa, tranquilo. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fiquei ali parado no sofá, segurando o celular, sentindo aquele frio na barriga. Não era medo, era intuição, aquela voz lá no fundo que diz não vai. Sabe quando você sente que alguma coisa não está certa, mas você não consegue colocar o dedo no que é? Meu pai sempre dizia, filho, quando a estrada falar com você, escuta. Se algo não está certo, você sente. A barriga avisa antes da cabeça. E eu estava sentindo. Aquele incômodo silencioso, aquele aperto. Mas eu ignorei. Precisava do dinheiro. E afinal, era só uma viagem. O que podia dar errado? Saí de casa às 10 da noite. A Solange estava na sala, assistindo novela. Eu dei um beijo nela, peguei minha mochila com a marmita. Ela tinha feito arroz, feijão e bife do jeito que eu gosto. A garrafa térmica de café bem forte e meu terço. Eu sempre levo um terço pendurado no retrovisor. É um presente da minha mãe, de quando eu comecei a rodar. Ela disse que era para me proteger na estrada, que São Cristóvão, o santo dos viajantes, ia cuidar de mim. Eu nunca fui muito religioso, mas também nunca saio sem ele. Vai que né? Vai com Deus, a Solange falou sem tirar os olhos da TV. Volto amanhã de tarde, respondi. Vou fazer um frete rápido. Paga bem. Ela só acenou. Já estava acostumada. 20 anos de casamento com um caminhoneiro ensina a não perguntar muito. Você vai, você volta. É o que importa. Entrei no Scania, liguei o motor. Aquele ronco grave, familiar, como um animal acordando. O painel acendeu. Luzes verdes, alaranjadas. Ajustei o banco, conferi os espelhos laterais, mexi no rádio até achar uma estação de sertanejo. Tudo normal. Tudo igual a qualquer outra viagem. Saí devagar da garagem. A rua estava vazia. Só o barulho do motor ecoando entre as casas. Passei pela igreja da esquina, pela padaria, pelo posto onde eu sempre abasteço. Tudo fechado, tudo quieto, uma cidadezinha do interior dormindo cedo. Peguei a estrada. Rodovia Castelo Branco até a Anhanguera. Asfalto liso, pouco movimento. Caminhão firme. Eu acendi um cigarro, coisa que eu faço só de vez em quando, e tentei relaxar. Mas aquela sensação de desconforto não passava. Ficava ali, martelando, como uma pedra no sapato. Cheguei no galpão às 11h15. Era um lugar afastado da rodovia, uns 2 quilômetros para dentro, no meio de um terreno baldio cheio de mato alto. Portão de ferro enferrujado, cerca de arame, galpão cinza todo detonado. Parecia abandonado. Não tinha placa, não tinha nome. Só um número pintado de branco na parede lateral, meio apagado, 47. Eu buzinei 2 vezes como o Zé Augusto tinha mandado. Nada aconteceu. Esperei. Buzinei de novo. O portão rangeu e começou a abrir devagar. Mas não vi ninguém. Só o portão se abrindo sozinho, como se tivesse um controle remoto. Entrei devagar, manobrei o caminhão. O terreno era de terra batida, cheio de buraco. O Scania balançava. Encostei de ré no galpão, como sempre faço. Desliguei o motor. Silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que incomoda. Não tinha cachorro latindo, grilo cantando, carro passando longe. Nada. Só o vento batendo no teto de zinco do galpão. Saí da cabine. O ar estava frio. Um frio úmido que entrava pelos ossos. Olhei em volta. Escuridão total. A única luz vinha de um poste velho, meio quebrado, que piscava de vez em quando. Foi quando um homem apareceu. Ele saiu de dentro do galpão. Magrelo, alto, de boné preto, cara fechada. Vestia uma jaqueta escura e luvas de borracha. Não cumprimentou, não sorriu. Só veio até mim e estendeu a mão. Documento, ele falou com voz rouca. Entreguei minha carteira de motorista. Ele olhou com atenção, passou o dedo pelas informações, anotou alguma coisa num caderninho velho que tirou do bolso. Demorou mais do que o normal.
como se tivesse memorizando meu nome, meu endereço, minha foto. Devolveu a carteira sem dizer nada. A carga é pesada, ele falou, apontando para o galpão. Uns 4.000 quilos. Tá bem distribuída, amarrada certinho. Não vai dar problema, mas escuta bem o que eu vou falar. E não esquece, não abre o baú. Não para no caminho a não ser para abastecer se precisar. Não fala com ninguém sobre a carga. Entrega amanhã, 6 da manhã, no endereço que está aqui. Ele me entregou um papel dobrado, amarelado. Qualquer problema, liga para esse número. Mas não vai ter problema. Só segue direto. Eu ia perguntar sobre a nota fiscal, sobre o conteúdo exato, mas ele já tinha virado as costas e estava voltando para o galpão. 2 homens apareceram, mais novos, também de luvas. Eles empurraram uma empilhadeira velha, barulhenta, começaram a carregar o baú. Fiquei ali parado, observando, tentando ver o que era. Eram caixas metálicas, contêineres, tipo aqueles de transporte militar. Grandes, quadrados, cinza escuros, sem identificação, sem etiqueta, sem nada escrito. Só metal liso, meio fosco, com rebites grossos nas bordas e travas que pareciam lacres de segurança máxima. 4 caixas no total. Cada uma devia ter uns 1.000 quilos, fácil. A empilhadeira gemia no esforço. Os homens suavam, mesmo no frio. E tinha um cheiro estranho, meio químico, meio adocicado, como formol misturado com outra coisa. Algo que eu não conseguia identificar, mas era forte. Entrava pelo nariz e grudava na garganta. Eu dei um passo para trás, tentando respirar melhor. Um dos homens olhou para mim, olhar duro, como se dissesse, não se aproxima. Fiquei onde estava. Eles terminaram de carregar. Amarraram as caixas com cintas de aço, cobriram com uma lona preta bem esticada. Trancaram o baú com um cadeado grande, de combinação numérica. O homem magrelo voltou. Pronto, tá tudo certo. Fecha, confere e vai. Lembra do que eu disse? Sem parada, sem curiosidade. Ele me entregou um envelope grosso. Abri. Dinheiro. Muito dinheiro. Tudo em notas de 50 e 100. Contei rapidinho. Tava tudo ali. E o resto? Perguntei. Quando eu entregar? Quando você entregar, o cara lá te paga o restante. Metade agora, metade depois. Combinado? Assenti. Guardei o envelope no bolso interno da jaqueta. O homem bateu 2 vezes na lateral do caminhão, como quem diz, tá liberado. Voltei para a cabine. Liguei o motor. Saí devagar, passando pelo portão. Quando olhei no retrovisor, o galpão já estava escuro de novo. Como se nunca tivesse tido ninguém lá. Peguei a Anhanguera, sentido norte. A noite estava fria, céu limpo, estrelas brilhando. Pouco movimento, só um ou outro caminhão, um carro de vez em quando. Música baixa no rádio, café quente na garrafinha. Eu tentava me convencer de que estava tudo normal, que era só mais uma viagem, mas não era. Aquele cheiro químico tinha entrado na cabine, mesmo com as janelas fechadas, mesmo com o baú trancado lá atrás. Ele estava lá, sutil, mas constante, e quanto mais eu respirava, mais eu sentia uma tontura leve, um peso na cabeça, como se o ar tivesse ficado mais denso. Balancei a cabeça, abri a janela, respirei fundo. Deve ser cansaço, pensei, ou nervosismo. Acendi outro cigarro, mudei de estação no rádio. Sertanejo, música calma. Tentei me concentrar na estrada, passei por Limeira, depois Araras, Leme. Tudo normal, estrada boa, asfalto conservado, caminhão firme. A carga não fazia barulho, não balançava. Silêncio total lá atrás. Foi depois de Mojimirim que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foi o rádio. A música começou a falhar, chiado, interferência, como se eu tivesse perdendo o sinal. Mudei de estação. FM, AM, mesma coisa, só chiado. Tentei o pendrive com músicas que eu sempre levo, também chiava. Desliguei tudo. O silêncio ficou absoluto. Aquele tipo de silêncio que pesa, que machuca o ouvido. Você sente o próprio coração batendo, a própria respiração. E mais nada. Olhei para o painel. Tudo funcionando. Velocidade estável. Temperatura normal.
combustível na metade, pressão dos pneus ok, mas alguma coisa estava errada. Olhei para os lados. A estrada estava vazia, completamente vazia. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhuma luz ao longe, só eu e o asfalto e a escuridão. Isso era estranho, porque a Anhanguera sempre tem movimento, sempre, mesmo de madrugada, sempre tem alguém rodando. Mas naquele momento era como se eu fosse o único ser vivo no mundo. Respirei fundo, tentei me acalmar. Talvez fosse um trecho mais deserto, talvez fosse coincidência. Foi quando o GPS começou a agir de forma bizarra. A tela piscou, a rota sumiu, ficou tudo preto por uns segundos. Depois voltou, mas mostrava outra estrada. Uma estrada que eu não reconhecia. O nome era SP-147. Eu franzi a testa. SP-147? Nunca tinha ouvido falar. Olhei para fora. Eu estava na Anhanguera. Tinha certeza. Conhecia aquele trecho de cor e salteado, mas o GPS insistia. SP-147. Desliguei o aparelho. Fui no instinto, no conhecimento de anos de estrada. Mas quando olhei para os lados novamente, as placas tinham mudado. Não eram placas novas, eram placas velhas, antigas, de metal enferrujado, com a pintura desbotada e rachada. E os nomes das cidades estavam diferentes. São Paulo, 120 quilômetros, dizia uma placa toda torta, meio caída, mas São Paulo estava a mais de 200 quilômetros dali. Eu sabia disso. Tinha passado por ali 1000 vezes. Meu coração começou a acelerar. Diminuí a velocidade. Olhei ao redor com mais atenção. A estrada estava diferente. O asfalto parecia mais velho. As árvores dos lados pareciam mais altas, mais fechadas. Não tinha iluminação. Não tinha acostamento definido. Era como se eu tivesse saído da rodovia principal e entrado numa estrada secundária. Mas eu não tinha saído. Não tinha pegado nenhum desvio. Eu tinha certeza, e aquele cheiro químico estava ficando mais forte, invadindo a cabine, grudando na pele. Foi quando eu escutei um barulho vindo de trás. Não era o motor, não era a suspensão, não era o vento batendo na lona. Era outra coisa, um baque, surdo, abafado, como se algo tivesse batido na parede interna do baú. Congelei. Mãos apertadas no volante, coração disparado. Esperei. Silêncio. Talvez tenha sido a carga se acomodando, pensei. Uma das caixas deve ter se mexido um pouco, mas aí veio outro baque, e outro, ritmados, como se alguém ou algo tivesse batendo de propósito. Toque, toque, toque. Parei o caminhão no acostamento, ou no que parecia ser um acostamento. Estava tremendo. Mão suada, boca seca. Peguei a lanterna que fico sempre embaixo do banco. Desci da cabine. O vento tinha parado. Nenhum som. Nenhum carro passando. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Só eu, o Scania e aquela escuridão pesada, densa, que parecia ter peso. Caminhei até a traseira. Cada passo ecoava. Minhas botas na terra. Toque, toque, toque. Olhei para o baú. A lona estava intacta, as amarras firmes, o cadeado trancado, tudo no lugar. Mas o barulho continuava. Toque, 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 vindo de dentro. Encostei a orelha na lateral do baú e escutei. Respiração. Uma respiração lenta, pesada, abafada, como se alguém estivesse vivo lá dentro. Preso, sufocando. Dei um pulo para trás, quase caí. Meu coração estava saindo pela boca, coloquei a mão na lataria. Estava gelada, gelada demais, como se tivesse saído de um freezer. E então, senti uma vibração. A lataria estava vibrando, como se algo dentro tivesse se mexido, ou acordado. Recuei mais, tropecei. Caí sentado no chão de terra. O barulho parou. Silêncio novamente, mas um silêncio diferente. Como se algo tivesse percebido minha presença e tivesse ficado quieto, esperando. Levantei. Corri de volta para a cabine, tranquei as portas. Liguei o motor e saí dali acelerando. Não olhei para trás. Não queria saber o que era. Rodei mais uns 50 quilômetros sem parar. Pé no acelerador.
mãos apertadas no volante, coração ainda disparado. O barulho tinha parado, mas o cheiro químico continuava, e aquela sensação, aquela maldita sensação de que alguém estava me observando. Olhei para o retrovisor interno. Só via a cortina preta que separa a cabine do baú. Nada mais. Mas eu sentia. Sentia que tinha algo ali. Algo que não devia estar. Algo que estava vivo, ou quase vivo. Tentei ligar para Zé Augusto. O celular não pegava sinal. Nem uma barrinha. Como se eu tivesse entrado numa área sem cobertura. Mas eu conhecia aquele trecho. Sempre tinha sinal. Desisti. Ia seguir direto. Entregar a carga. Pegar o resto do dinheiro e ir embora. Esquecer que aquilo tinha acontecido. Decidi parar no próximo posto. Precisava de café. Precisava acalmar os nervos. Olhei para frente. Vi uma placa sinalizando o posto dali a 10 quilômetros. Acelerei. 10 minutos depois, vi as luzes do posto ao longe. Mas quando me aproximei, gelei. Era um posto antigo, muito antigo. Bandeira da Shell. Não, Esso. Ou era Ipiranga. Não conseguia ver direito. Bomba mecânica, daquelas com o mostrador de rolinho, letreiro apagado, meio caído, prédio de alvenaria, pintado de branco, todo descascado. Eu conhecia aquele posto. Ele tinha fechado fazia mais de 15 anos. Tinha virado um ferro velho. Eu lembrava porque meu pai parava ali quando eu era criança. Lembrava do frentista velho, seu Antônio, que sempre dava bala para mim. Mas aquele posto não existia mais. E, no entanto, ali estava ele, funcionando, com luz acesa, bomba ligada, e um frentista parado na frente de uniforme azul claro, me olhando. Diminuí a velocidade. O frentista acenou, fazendo sinal para eu entrar. Eu olhei melhor. Não era qualquer frentista, era seu Antônio, o mesmo rosto, o mesmo bigode grisalho, a mesma boina na cabeça, mas ele tinha morrido. Eu tinha ido no enterro, fazia uns 12 anos. Acelerei, passei direto. Não olhei para trás. Aquilo não era real, não podia ser. Ou eu estava ficando louco, ou tinha algo muito, muito errado acontecendo. Foi aí que o rádio voltou a funcionar sozinho. A estática sumiu, e uma voz começou a sair dos alto-falantes. Não era música, não era locutor, era uma voz, grave, distorcida, arrastada, repetindo uma frase, sempre a mesma frase, em loop. Não abra, não olhe, não pare. Não abra, não olhe, não pare. Não abra, não olhe, não pare. Bati a mão no rádio. Desliguei na força. Arranquei o cabo da tomada. Mas a voz continuou. Só que agora vinha de trás, do baú. Um sussurro abafado, ecoando dentro das caixas metálicas. Não abra, não olhe, não pare. Comecei a rezar. Pai nosso que estais no céu. A voz parou. Santificado seja o vosso nome. O silêncio voltou. Venha a nós o vosso reino. Nada. Só o ronco do motor. Só o barulho dos pneus no asfalto. Terminei a oração. Peguei o terço que estava pendurado no retrovisor. Segurei firme, a mão ainda tremendo. Olhei para o retrovisor lateral, só para conferir a carga. Lona no lugar. Tudo amarrado. Mas então, vi, no espelho, uma figura, em pé, na carroceria, do lado de fora do baú. Uma sombra alta, escura, com uma forma vagamente humana, mas distorcida, como se fosse feita de fumaça ou de algo pior. Ela estava parada, me observando, através do vidro do retrovisor. Meu sangue gelou. Virei a cabeça rapidamente, olhando pela janela lateral. Não tinha nada. Olhei de novo para o espelho. A figura ainda estava lá, parada, imóvel, como se existisse apenas no reflexo. Gritei. Um grito rouco, desesperado. Acelerei. Pisei fundo. O Scania gemeu, ganhou velocidade. Olhei de novo para o espelho. A figura tinha sumido, mas no retrovisor interno, através da cortina preta, eu vi um brilho, como se 2 olhos tivessem se acendido lá atrás, dentro do baú, me observando através do metal,
através do espaço. Não conseguia mais pensar direito. Minha cabeça rodava. O cheiro químico estava insuportável. Minha visão ficava embaçada, clara, embaçada de novo, como se eu tivesse saindo e voltando da consciência. Apertei os olhos, balancei a cabeça, mordi a língua para sentir dor, para ter certeza que eu estava acordado. A estrada continuava vazia, escura, infinita, e então, pela primeira vez, senti medo de verdade. Medo de não sair dali. Medo de estar preso numa estrada que não existia, numa noite que não ia acabar nunca. Não sei quanto tempo dirigi assim. Pode ter sido 1 hora, podem ter sido 5 minutos. O tempo tinha perdido o sentido, mas aos poucos, devagar, as coisas começaram a mudar. O céu, que estava preto como breu, começou a clarear. Não com o nascer do sol, mas com uma luz difusa, acinzentada, como se a própria noite tivesse começado a se dissolver. As placas voltaram ao normal, novas, brancas e verdes, com os nomes certos das cidades. O GPS voltou a funcionar. A rota apareceu na tela. BR-376, sentido Paraná. Tudo correto. O rádio voltou. Música sertaneja. Um locutor falando sobre o tempo. E o cheiro diminuiu. Ainda estava lá, mas mais fraco, tolerável. Eu respirei fundo. Limpei o suor do rosto com a manga da camisa. Não sei o que tinha acontecido. Não sei se eu tinha entrado num lugar diferente e saído, ou se tinha sido tudo alucinação, efeito do cheiro químico, cansaço, estresse. Mas no fundo, eu sabia que não tinha sido. Tinha sido real. De alguma forma inexplicável, tinha sido real. Olhei para o relógio do painel. 5h40 da manhã. Quase na hora da entrega. Vi a placa, Castro, 15 quilômetros. Acelerei um pouco mais. Só queria acabar logo com aquilo. Entregar a maldita carga, pegar o dinheiro e ir embora. Nunca mais na vida eu ia aceitar um frete sem saber exatamente o que estava carregando. Cheguei no endereço às 6h10 da manhã. O sol já estava nascendo. Uma luz alaranjada no horizonte, pintando o céu de vermelho e dourado. O lugar era isolado. Ficava numa estrada de terra, uns 5 quilômetros para dentro, cercado de mata fechada. Um prédio velho, de 3 andares, pintado de bege, com janelas cobertas por grades. Parecia um hospital abandonado, ou um sanatório, ou talvez um laboratório militar desativado. Tinha uma placa desbotada na entrada. Mal dava para ler. Centro de Pesquisa Biomédica. Acesso restrito. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. O portão estava aberto. Entrei devagar. O terreno era cheio de mato, rachado, com pedaços de concreto quebrado pelo chão. Um homem me esperava na frente do prédio. Ele usava jaleco branco, óculos de grau, barba por fazer. Tinha um ar cansado, como se não dormisse há dias. Eu parei o caminhão. Desliguei o motor. O homem se aproximou. Não sorriu. Não cumprimentou. Só olhou para o baú e fez um sinal com a cabeça. "É essa?" ele perguntou. "É", respondi, descendo da cabine. 4 caixas, tudo lacrado, do jeito que me entregaram. Ele conferiu as travas, passou a mão pela lona, inspecionou as amarras. Satisfeito, tirou uma chave do bolso e abriu o cadeado. Eu fiquei ali, parado, observando. Parte de mim queria ver o que tinha dentro. Parte de mim não queria saber nunca. 2 homens saíram do prédio, também de jaleco, também com cara de cansaço. Eles trouxeram uma empilhadeira e começaram a descarregar. As caixas metálicas eram pesadas, muito pesadas, e aquele cheiro químico voltou com tudo quando abriram o baú. Um cheiro adocicado, enjoativo, que fazia a garganta fechar. Eu dei um passo para trás, cobri o nariz com a manga. Um dos homens olhou para mim, um olhar estranho, como se soubesse o que eu tinha passado, como se soubesse que eu tinha visto algo. Mas ele não disse nada. Só continuou descarregando. Quando terminaram, o homem de óculos voltou até mim. Tirou um envelope do bolso do jaleco e me entregou. "Tá tudo aqui", ele disse. "Confere." Abri o envelope.
Dinheiro. A outra metade do pagamento. Contei rapidinho. Tava tudo certo. Posso ir? Perguntei. Ele assentiu. Pode. E... Ele hesitou, como se fosse dizer algo importante. Esquece o que viu. Esquece essa viagem. Esquece esse lugar. É melhor assim. Eu quis perguntar. Quis saber o que diabos tinha dentro daquelas caixas. O que era aquele lugar? Porque tudo tinha sido tão estranho, mas a voz não saiu, e talvez fosse melhor mesmo não saber. Voltei para a cabine, liguei o motor, saí dali sem olhar para trás. Quando passei pelo portão, olhei no retrovisor. O prédio já estava sumindo entre as árvores, como se nunca tivesse existido. Parei num posto em Castro para lavar o rosto, tomar um café, tentar organizar os pensamentos. Estava exausto, tremendo. A adrenalina ainda corria no sangue. Sentei no balcão da lanchonete, pedi um café preto bem forte e um pão na chapa. Fiquei ali, quieto, tentando entender o que tinha acontecido, tentando separar o que era real do que podia ter sido alucinação. Foi quando um caminhoneiro velho se sentou do meu lado. Ele devia ter uns 60 e poucos anos, rosto marcado pelo sol e pelo vento, mãos grossas, calejadas, boné desbotado da Petrobras. Ele pediu um café. Ficou ali, em silêncio, olhando para frente. Até que ele virou para mim e disse: "Você tá com cara de quem viu coisa, rapaz." Eu não respondi, só tomei um gole do café. Ele continuou: "Deixa eu adivinhar. Pegou carga de madrugada, saindo de Campinas, galpão sem placa, número 47 pintado na parede?" Eu virei para ele, boquiaberto. "Como é que você..." Ele deu um sorriso sem graça, um sorriso triste. "Porque eu já peguei essa carga também, rapaz. Faz uns 10 anos. E eu também vi. A estrada muda, né? Fica diferente. Como se a gente entrasse num lugar que não devia existir, ou que existiu há muito tempo, ou que vai existir no futuro. Sei lá, não dá para explicar." Eu senti um arrepio subindo pela espinha. "Que carga é essa?" Perguntei baixinho, olhando em volta para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Ele deu de ombros. "Ninguém sabe ao certo, mas tem história, muita história. Dizem que é material de experimento, coisa que o governo fazia nos anos 70, 80, teste com gente, com corpo, coisa que deu errado. Muito errado. E que agora eles ficam transportando de um lugar para o outro, escondendo, tentando fazer sumir. Mas não conseguem, porque tem coisa que não morre, não do jeito normal." Ele parou, tomou um gole do café, limpou a boca com as costas da mão. "Tem quem diga que não é só corpo morto, não. Tem quem diga que tem coisa viva, ou quase viva, coisa que ficou presa entre um estado e outro, entre vivo e morto, entre aqui e lá. E que quando a gente carrega isso, a gente entra no lugar onde essas coisas vivem, um lugar entre o mundo real e o outro lado." Eu engoli seco. "Você viu alguma coisa?" Perguntei. Ele assentiu devagar. Vi coisas que nunca mais saíram da minha cabeça, lugares que não existem, gente que já morreu, estrada que some e aparece. E senti algo me observando, a viagem inteira, como se tivesse algo ali atrás, dentro daquela carga, acordando, ganhando força com o movimento, com a vibração do caminhão. Ele olhou para mim, olhos fundos, cansados. E até hoje, rapaz, eu não sei se era real ou se eu estava ficando louco, mas uma coisa eu sei: desde aquele dia, eu nunca mais aceitei frete sem saber exatamente o que estou carregando. Porque tem coisa, meu amigo, que não é para homem carregar. Tem coisa que não é desse mundo, ou é... Mas a gente não devia ter mexido com ela. Não devia ter tentado controlar. Porque tem força que é maior que a gente, e quando você mexe com isso, você paga o preço." Ele levantou, colocou uma nota no balcão para pagar o café. "Meu conselho? Esquece isso. Gasta o dinheiro, cuida da sua família e nunca mais aceita frete desse tipo, por mais que precisar, por mais que pagar bem, porque o que você ganha em dinheiro, você perde em paz. E paz, rapaz, paz não tem preço." Ele saiu.
Eu fiquei ali, sozinho, segurando a xícara de café que já estava fria. Voltei para casa naquele mesmo dia, fim de tarde. O sol já estava se pondo quando entrei na garagem. A Solange estava na cozinha preparando a janta. Ela olhou para mim e franziu a testa. "Você tá com uma cara... Aconteceu alguma coisa?" Eu forcei um sorriso. "Não, tô só cansado. Viagem longa." Ela não insistiu. Me deu um beijo no rosto e voltou pro fogão. Fui pro quarto. Tirei o envelope com o dinheiro do bolso. Contei de novo. Tava tudo ali. O suficiente para pagar as contas, ajudar no casamento da Jéssica e ainda sobrar um pouco. Missão cumprida. Mas eu não sentia alívio. Sentia vazio e medo. Medo de ter carregado algo que não devia. Medo de ter aberto uma porta que não devia ter sido aberta. Deitei na cama, fechei os olhos, mas não consegui dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via a estrada vazia, a figura no retrovisor, os olhos brilhando no escuro. E ouvia aquela voz sussurrando: "Não abra, não olhe, não pare." Os dias passaram, semanas. A vida voltou ao normal. Paguei as contas, ajudei no casamento da Jéssica. Foi bonito, simples, mas bonito. Ela ficou feliz, a Solange também. Eu tentei ficar, voltei a rodar. Fretes normais, carga conhecida, papel em dia, tudo certinho. Mas tem noite que eu passo por aquele trecho da Anhanguera e sinto o cheiro químico de novo. Sinto o peso no ar, sinto que tem algo me observando. E tem vez que eu juro por Deus, que escuto aquele barulho de novo, aquele baque surdo vindo de trás, mesmo com o baú vazio, mesmo sem carga nenhuma, como se algo tivesse grudado, tivesse ficado, como uma sombra que eu carreguei e não consegui deixar para trás. Tem caminhoneiro que diz que é só trauma, que eu estava cansado demais, que foi alucinação por causa do cheiro químico, por causa do estresse, por causa do medo. Pode ser, mas eu sei o que vi, sei o que senti. E sei que tem coisa nesse mundo, ou fora dele, que a gente não está pronto para entender. Coisa que existe nos cantos escuros, nos lugares esquecidos, nas estradas vazias de madrugada. E sei que tem gente mexendo com essas coisas. Gente de jaleco branco, em prédios abandonados, transportando caixas lacradas de um lugar para o outro, tentando esconder, tentando controlar, tentando fazer sumir. Mas tem coisa que não some, tem coisa que continua ali, esperando, observando, ganhando força. E um dia vai acordar de vez. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para Solange, nem para os meus filhos, nem para o padre que me confessa de vez em quando. Uns 2 meses depois daquela viagem, eu estava em casa, limpando a cabine do caminhão. Tirei o tapete de borracha para lavar e encontrei algo embaixo, uma etiqueta, pequena, de papel plastificado, meio amassada, suja de óleo. Peguei. Limpei e li. Estava escrito: Projeto Fênix, espécime 7, não abrir, biossegurança nível 4, propriedade restrita, decreto confidencial 447-1979. 45 anos atrás. Eu estava carregando algo que tinha sido guardado, ou criado, há 45 anos. Algo que devia ter sumido, que devia ter sido destruído, mas que continuava sendo transportado de um lugar para o outro, sempre escondido, sempre de noite, sempre por estradas vazias. Guardei a etiqueta, coloquei num envelope. Escondi no fundo da gaveta, não sei por que guardei. Talvez para ter certeza que não foi sonho, que não foi loucura, que foi real. Ou talvez para lembrar. Para nunca esquecer o erro que cometi e o preço que paguei por aceitar carregar algo sem perguntar. Hoje, quando dirijo de noite, eu rezo, sempre. Antes de ligar o motor, eu pego meu terço, faço o sinal da cruz e peço proteção. Para mim, para a estrada, e para que eu nunca mais encontre algo que não devia encontrar. Eu não aceito mais frete sem saber o que é. Não importa quanto paguem.
Não importa o quanto eu precise, porque aprendi, da pior forma, que tem carga que pesa mais do que os quilos marcados na balança. Tem carga que pesa na alma, e essa nunca mais sai de você. Dirijo diferente agora, mais devagar, mais atento. Escuto o que a estrada fala. E quando sinto que algo não está certo, quando o silêncio fica pesado demais, quando o cheiro muda, quando a luz das estrelas parece errada, eu paro. Rezo. Espero passar. Porque tem lugares, meu amigo, que a gente não deve entrar. Tem portas que não devem ser abertas. Tem segredos que devem continuar enterrados. E tem coisas que nunca deveriam ter sido criadas, mas foram. E elas ainda estão por aí, sendo transportadas de um lugar para o outro, por caminhoneiros como eu, que aceitam o dinheiro, pegam a estrada e descobrem tarde demais que tem coisas piores do que não pagar as contas. Tem coisas piores do que passar necessidade. Tem coisas piores do que decepcionar a família. E uma dessas coisas é carregar algo que nunca deveria existir. E saber que você ajudou a mover isso pelo mundo, que você fez parte disso, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Esse peso você carrega para sempre. Às vezes eu me pergunto, quantos caminhoneiros já fizeram essa viagem? Quantos já carregaram essas caixas? E quantos vão carregar ainda? Porque aquele velho no posto me disse que fez isso há 10 anos. Eu fiz há 5. E aposto que alguém agora, neste exato momento, está aceitando o mesmo frete. Está sendo convencido pelo dinheiro fácil, está ligando o motor, está pegando a estrada e não faz ideia do que está por vir. Não faz ideia da noite que vai ter pela frente. Queria poder avisar, queria poder parar cada caminhoneiro que passa e dizer, não aceita, não importa o quanto paguem, não vale a pena, mas ninguém acredita, até passar pela mesma coisa, até ver com os próprios olhos, até sentir na própria pele. Aí já é tarde. Sabe o que é mais assustador de tudo? Não é o que eu vi, não é o barulho, não é a figura no retrovisor, não é nem aquela voz sussurrando na escuridão. O mais assustador é a dúvida que fica para sempre. Será que foi real? Será que eu enlouqueci? Será que inalei alguma coisa e tive alucinação? Ou será que realmente existe um lugar entre o nosso mundo e outro? Um lugar onde as regras não funcionam, onde o tempo não é linear, onde coisas impossíveis se tornam reais. Eu não sei, e talvez nunca vou saber, mas tem dia que eu olho para aquela etiqueta guardada na gaveta, leio as palavras, Projeto Fênix, Espécime 7, Biossegurança nível 4. E aí eu sei que não foi sonho, sei que não foi loucura. Foi real. E se foi real, então tem muita coisa nesse mundo que a gente não sabe, muita coisa que o governo esconde, muita coisa que está sendo transportada, testada, guardada em lugares secretos, coisas que não deveriam existir, mas existem. E um dia, talvez elas saiam dos laboratórios, das caixas lacradas, das estradas vazias de madrugada. E aí, Deus nos ajude. Tem uma coisa que meu pai sempre dizia. Ele falava, filho, a estrada é viva, ela respira, ela sente, ela guarda os segredos dos que passam por ela. E se você respeitar a estrada, ela te protege. Mas se você desrespeitar, ela te cobra. Eu não entendia na época. Achava que era superstição de velho, coisa de caminhoneiro que rodou demais e ficou meio doido. Mas agora eu entendo. A estrada guarda segredos, muitos segredos, de acidentes que nunca foram explicados, de gente que sumiu e nunca foi encontrada, de cargas que desapareceram, de caminhoneiros que enlouqueceram e nunca mais conseguiram dirigir. E tem noites que esses segredos vêm à tona, noites em que a barreira entre o real e o impossível fica fina, noites em que a estrada mostra o que ela realmente é. Um caminho entre mundos, um portal entre o aqui e o lá. E quem está dirigindo nessas noites vê coisas que nunca deveria ver. Hoje eu tenho 51 anos.
ainda dirijo, ainda rodo pelo país, mas não como antes. Agora eu escolho os fretes. Não aceito qualquer coisa. E sempre, sempre eu sei o que estou carregando. Arroz, feijão, tijolo, cimento, coisas normais, coisas que não acordam no meio da noite, coisas que não mudam a estrada, coisas que não te fazem duvidar da própria sanidade. Meus filhos cresceram, Jéssica tem 2 filhos agora. Meus netos, eles me chamam de vô barriga. Me dão abraço, pedem para eu contar história da estrada. Eu conto, mas nunca conto essa. Nunca vou contar essa. Porque tem história que não é para ser contada. Tem história que é melhor ficar enterrada. No fundo da memória, no fundo do coração. Mas ela tá lá. E vai ficar. Até o dia que eu morrer. E às vezes, quando eu fecho os olhos para dormir, eu ouço de novo. Aquele barulho, toque, 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 vindo de algum lugar distante, de algum lugar que não existe, ou que existe demais, e eu sei que aquilo ainda está lá, aquilo que eu carreguei, aquilo que eu ajudei a mover pelo mundo, ainda está lá, esperando. Vai entender o que a gente carrega, né? Tem carga que você entrega e esquece, tem carga que você entrega e lembra para sempre, e tem carga que nunca te solta, que gruda em você, que vira parte de você. Essa foi a minha, e agora eu sou como aquele caminhoneiro velho que encontrei no posto, esperando, torcendo para não encontrar outro como eu. Outro que aceitou o frete errado e que agora carrega o peso para sempre. Mas sei que vou encontrar, porque sempre tem alguém precisando de dinheiro. Sempre tem alguém desesperado o suficiente. E sempre vai ter alguém oferecendo um valor alto demais para recusar, para uma carga discreta, para uma viagem simples. E o ciclo continua. As caixas continuam sendo transportadas, de um lugar para o outro, de um laboratório esquecido para outro, por estradas vazias, por caminhoneiros anônimos. E a cada viagem, aquilo dentro das caixas fica mais forte, mais acordado, mais próximo de sair. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se um dia você tiver a chance de ganhar um dinheiro fácil, um dinheiro que resolve todos os seus problemas, numa viagem só, numa noite só, mas o cara que te oferece o frete fala assim, é discreto, não pergunta muito, só pega, leva e pronto. O que você faz? Você aceita? Você arrisca? Ou você lembra da minha história? Lembra do velho caminhoneiro no posto? Lembra de todos os outros que já passaram por isso? E recusa? Porque vou te dizer uma coisa, meu amigo. Dinheiro você consegue de outro jeito. Pode demorar, pode ser mais difícil, mas consegue. Mas a paz que você perde quando mexe com certas coisas, essa você nunca mais recupera. E não tem dinheiro no mundo que pague por isso. Não tem. E você? Já aceitou um frete que te deu arrepio? Já sentiu que estava carregando algo mais do que devia? Já passou por uma estrada que parecia errada? Que parecia ter mudado? Que parecia viva? Se sim, você sabe do que eu estou falando. E se não, torce para nunca saber, porque tem coisa nesse mundão de Deus, ou fora dele, que é melhor a gente não encontrar. É melhor a gente não ver. É melhor a gente não saber que existe. Tem coisa que deve ficar no escuro, no fundo dos laboratórios, no fundo das estradas esquecidas, no fundo das caixas lacradas, para sempre. Mas enquanto tiver gente desesperada e gente sem escrúpulo oferecendo dinheiro, essas coisas vão continuar sendo movidas, transportadas, espalhadas. E um dia uma dessas caixas vai abrir, no lugar errado, na hora errada. E aí, meu amigo, aí a gente vai descobrir o que realmente tem lá dentro. E vai ser tarde demais para fazer qualquer coisa. Então fica aí meu aviso, minha confissão, minha história. Faça dela o que quiser. Acredita ou não acredita. Chama de loucura, de mentira, de imaginação. Mas se um dia você estiver na mesma situação que eu tive, lembra dessa história. E escolhe diferente. Por favor, escolhe diferente.
Porque o mundo não precisa de mais gente carregando o que eu carrego. Não precisa de mais gente assombrada. Não precisa de mais gente que sabe demais e não pode fazer nada. A estrada é longa, a noite é escura e tem segredo demais escondido nas sombras. Dirige com cuidado, meu amigo. Respeita a estrada. Escuta o que ela fala e nunca, nunca aceita carregar algo que você não sabe o que é. Porque tem carga que não vale a pena. Tem carga que pesa mais do que você aguenta. Tem carga que nunca sai de você. Vai com Deus. E que São Cristóvão proteja a gente. Porque a gente precisa muito.